pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? No caso aqui são 5h23. Bom, a pedido de alguns alunos que falaram que o áudio não estava bom no último vídeo, eu tô fazendo dessa forma porque eu acho que eu fico mais próxima do microfone e assim fica melhor para vocês, tudo bem? Vou fazer um teste, no caso. Vocês não vão me ver, mas pelo menos minha voz tá aí. Gente, eu tô tendo alguns probleminhas com a internet. Não sei se eu vou conseguir postar o vídeo do 7º ano hoje, porque tá travando demais. Eu tava tentando baixar esses slides agora. Fiquei um tempão até conseguir, tá? Não sei se vai dar certo postar hoje. Caso não dê, eu posto amanhã ou depois de amanhã, tudo bem? Vou esperar a minha internet aqui se normalizar. Bom, essa aula aqui será destinada ao 6º ano. Eu tô em casa, então tá passando um povo aqui, usando carro de som, que não era nem pra estar na rua, né, gente? Infelizmente, o pessoal não ouve mesmo os recados aí, tá achando que é brincadeira. E eu vou até pedir um favor pra vocês ficarem em casa, não sair pra rua. O governo falou agora sobre a quarentena e ele vai deixar apenas os serviços necessários pra sobrevivência de todo mundo. Então, gente, nem na rua é pra sair mais, tá? Fique em casa mesmo, tá? Hoje você não sabe quem tem o vírus. Qualquer um pode ter, tá? Então mantenha-se nas suas casas, seja você criança, adulto, mesmo que você não esteja no grupo de risco, você pode ter pessoas na sua família que estejam, né? Não dê festa, não fica reunindo os amigos. Se necessário, chama, né, online, pessoal. Sai apenas mesmo se for necessário, extremamente necessário. Vou contar com vocês, viu? Então, vamos lá começar a aula? Bom, nos últimos estudos nós falamos de misturas e substâncias, e nós paramos na parte de misturas heterogêneas e homogêneas. Então, aí a homogênea, vocês lembram que a gente fez a prova, que era apenas uma fase, né? Então, no caso, água e açúcar, né? O ar, você vê apenas uma fase. E as heterogêneas, você vê uma fase ou mais. No aspecto visível, no caso. E a gente vai começar a falar, então, de separação de misturas. Desde escolher um feijão, ou preparar um café, ou fazer a coleta seletiva do lixo, né? A gente tá fazendo separação de misturas. Essas aqui, no caso, seriam as simples. Existem também as mais complexas, digamos assim, que seriam, por exemplo, uma estação de tratamento de água, que acontece muita separação de mistura ali, tá? Bom, por que separar, então? A gente separa porque a gente encontra a maior parte dos materiais na natureza como uma mistura, raramente como substâncias. Então, na última prova minha, eu passei um textinho para vocês, falei a respeito de substância pura e mistura, né? Então, geralmente, a gente não encontra substâncias puras assim de bandeja, né? Então, acaba tendo, às vezes, que está separando. E existem 2 métodos de separação. Um é o mecânico e o outro é o físico, né? Então, no mecânico, você não precisa ter transformação física, ou seja, mudança de fase na matéria. Já o físico, é necessário ter uma transformação. Eu vou deixar aqui, às vezes eu vou falar um pouquinho resumido, às vezes eu vou ler, mas assim, fica a critério de vocês depois, quem quiser copiar no caderno isso, é muito importante, tá? Bom, então, o que são estados físicos, só para vocês lembrarem? Existem os estados lá, sólido, líquido e gasoso, né, que todo mundo tá cansado de ver no ciclo da água. O sólido, no caso aqui, o exemplo é o gelo, o líquido, né, um copo de água comum, e o gasoso é o gás que sai ali. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai começar a falar da separação de misturas heterogêneas. Lembrando, heterogênea, mais de uma fase. Aqui, no caso, os sólidos. Então, a primeira separação, o primeiro método que a gente vai falar de separação é a peneiração. Peneiração, gente, é apenas para separar partículas de algo sólido, né? Partículas maiores de partículas menores. Então, aí na foto que vocês estão vendo, tá separando farinha de trigo, né? Então, se você coloca a farinha mais peneirada, digamos assim, o bolo vai ficar melhor, o pão vai ficar melhor, tá? Isso é um método de peneiração. Próximo método aí é a catação. Catação, quando você seleciona alguma coisa, pode ser com a mão, pode ser com uma pinça, ou com uma colher, ou outro objeto, e você tá
digamos assim, selecionando, né? O que é bom, o que você não quer, certo? Então, às vezes você já ouviu a avó, ou a tia, ou a mãe, né? Separando ali os grãozinhos de feijão, né? Tirando algumas pedrinhas que podem aparecer ali no meio, tá? E também dá pra, quando a gente vai fazer reciclagem, né? Então, tem como separar papel do plástico, né? E assim por diante, com as próprias mãos. O próximo aí é a flotação. A flotação é quando a gente coloca a água ou outro líquido também, né? Para separar dois sólidos de densidades diferentes. O que vai acontecer? Um vai ficar lá embaixo, no caso mais denso, e o outro vai flutuar. Então, eu até selecionei essa parte aí escrita flutuar, né? Flutua, no caso, para fixar isso, porque tem um outro método que vocês vão ver um pouco mais à frente, que não, no caso, não vai estar nesse vídeo, mas vocês vão ver também na estação de tratamento de água, que pode confundir. Então, aí, no caso, a serragem tá flutuando, no caso, a areia lá embaixo. Pode acontecer também esse método de flotação por gases, tá? Em vez de eles colocarem água, por exemplo, em um rio, desculpa, quando você quer, às vezes, limpar esse rio, que ele contém alguma substância diferente, algumas pessoas podem inserir gases para flutuar algumas substâncias ali, tudo bem? Bom, próximo é a separação magnética. Separação magnética é quando você separa alguma coisa que tem um metal utilizando um ímã. Então, por exemplo, tem um lixo, você passa ali o ímã, e esse ímã, bem potente no caso, vai puxar essas coisas de metais. Aconteceu isso aí no Toy Story 3, quem assistiu, que tá todos os bonecos lá, né, quase indo pro lixo, pra incineração. Não lembro se é isso que é incineração, mas assim, eu sei que eles têm que se agarrar em algum metal para poder sobreviver. Uma dica boa aí de filme para vocês assistirem na quarentena, Toy Story. Depois temos a dissolução fracionada. Aqui, gente, a gente vai adicionar um líquido que vai dissolver um dos sólidos da mistura. Depois a gente vai filtrar para separar o outro. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse daqui em casa. A gente vai separar o sal da areia. Ó, você vai pegar um copo de água, pede ajuda pro responsável, tá, gente? Porque a gente vai mexer com fogo aqui. Duas colheres de areia. Se você não tiver areia, deixa, faz depois. Não vai atrás de areia pra fazer. Se você quiser tentar com outra coisa também, me falar se deu certo. 3 colheres de sal. Aí, você vai misturar tudo isso num copo e vai filtrar, no caso, com aqueles filtros mesmo de café. Coloca lá um copinho embaixo, né, pra escorrer aquele líquido. E aí, a areia vai ficar no filtro. Depois disso, você vai colocar essa água dentro de qualquer um canecão, alguma coisa assim, coloca no fogo e me fala aí depois o resultado, o que virou. Próximos aí, separação de misturas heterogêneas, sólido e sólido. Aqui temos a decantação ou sedimentação. Vocês vão ver, a gente vai estudar a respeito de rochas sedimentares depois, e vocês vão ver que acontecia isso lá no passado, né? Milhares de anos atrás, na formação dos fósseis. Hora que areia, pedacinhos de rochas caíam dentro de mares, né, primitivos, sedimentava. Mas isso deve ser uma matéria mais adiante. E aqui que é a decantação. No caso aqui, ó, eu peguei uma imagem para mostrar. Tem um líquido, pode ser água ou uma mistura qualquer. Ele tem, sei lá, areia no fundo. Quer misturar. Quer misturar não, desculpa, quer separar. E aí, o que ele faz? Ele pega os dois recipientes, põe uma vareta de vidro ali, mais ou menos em 45 graus, e passa o líquido e fica o sólido, tá? Daí é um método que vocês vão ver também que tem na estação de tratamento de água. Depois a gente tem a filtração simples, né?
separação de sólido líquido ou sólido gás. A mistura deve passar através de um filtro, que é uma superfície porosa. Então, né, filtrando café, por exemplo. Aí aqui tem um desenho, né, gente, se vocês depois... Só para ilustrar mesmo. Aí temos também a centrifugação. O sólido, ele é separado do líquido pelo uso de uma centrífuga, tá? Que é no caso, é industrializada, né? E nelas a mistura gira a uma grande velocidade, sendo o material mais denso, é depositado no fundo do recipiente. Então, nesse momento aí de giro, que ela gira muito rápido, vocês podem olhar aí mais à direita, o que vai acontecendo com a fase líquida e a fase sólida. Para finalizar, tem aqui o finalzinho, as homogêneas, separação de misturas homogêneas. Sólido líquido, aqui é destilação simples. A gente quer o líquido, então, ela vai basear na diferença de temperatura de evaporação e condensação das substâncias e componentes de uma solução, ou seja, nos diferentes pontos de ebulição. Então, aí vai dar diferença, né? Vai se aquecer a solução até a temperatura de ebulição de um dos seus componentes, o qual começa a passar ao seu estado de vapor. Então, aqui ele deu um exemplo da separação do sal e da água. E a destilação fracionada, que serve para separar uma mistura homogênea composta por dois líquidos, como ponto de ebulição diferentes. Bom, eu não sei, pessoal, se vocês estudaram, né, realmente se foi essa a pesquisa que vocês fizeram, tá? Mas aqui tem uma tabela depois, também muito interessante, para vocês copiarem. Esse tipo SSSL, isso daí o S é o sólido, o L é o líquido e o G é o gasoso, tá? Depois vocês dão uma olhadinha que tem vários outros, não passei todas as fórmulas de separação, né, todos os métodos, mas aqui tem uma tabelinha bem legal também para vocês terem. E aí, eu vou passar para vocês uma tarefa. No caderno, eu quero que vocês desenhem uma estação de tratamento de água. E vocês vão especificar o que vai acontecer em cada tanque, do começo ao fim do tratamento. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, tá? Esse vai ser o tema. Bom, só para finalizar, eu quero que vocês comentem, por favor, o vídeo, para eu verificar quem tá assistindo. Depois, a gente vai falar, né? Quando nós voltarmos disso, espero que voltemos rápido. Se todo mundo ficar em casa, a gente vai voltar mais rápido, tá? Fiquem em casa, por favor. Pensem nos avós de vocês que não podem ter contato com esse tipo de vírus, tá? Quem tá em quadro de risco. Por favor, fique em casa, tudo bem? Bom, eu vou ver quando que eu vou conseguir voltar com vocês, porque aí tem o vídeo do 7º ano para eu postar. Assim que eu conseguir, eu mando um alô aí pra vocês. Mas provavelmente lá pra terça-feira, tudo bem? Beijos, fiquem com Deus.